Meu nome é Célio Peliciari, eu nasci em Santo André, né? Meu pai era metalúrgico, trabalhava no ABC, minha mãe já trabalhou de tudo um pouco, em geral empregada doméstica, e eu vim aqui para Araraquara para cursar Ciências Sociais, né? Depois disso eu acabei fixando na cidade, dado a razão que eu arrumei um emprego, participei da política local muito ativamente, defendendo a CTA, defendendo a reconstrução, né, a reconstituição das linhas que tiraram ali do Maria Luísa, e o DAI, né, o plano de carreiras dos servidores públicos, enfim, muitas lutas que a gente participou aqui através do transporte justo, inclusive do PSOL. Então, eu acabei me fixando aqui, fui candidato a prefeito em 2016, né, com a vice Thalissa Generoso, em 2018 fui candidato a deputado estadual junto com o meu camarada José Eduardo Vermelho, né, que foi candidato a deputado federal. Em ambas as vezes eu acho que eu fui muito bem agraciado pela população de Araraquara, muito bem votado, eu fico até muito feliz por isso, sou jovem, né, tenho 26 anos, e é algo que em geral as pessoas têm uma certa relutância, né, em confiar na juventude, mas é algo que eu e eu estamos aí preparados para demonstrar que é o caminho correto, né? Confiar na mudança, na juventude, na transformação e nos princípios socialistas, que, como diria meu pai, é a comunhão entre os homens. Estamos aqui para apresentar o programa emergencial face à pandemia, que o pessoal elaborou, justamente porque nós entendemos que o governo municipal, estadual e nacional, além de outros governos de outros países, lidaram muito mal com a pandemia. E após a apresentação do Wilds, eu espero fazer uma caracterização aí dos problemas que nós vemos em como esses governos lidaram e poder então apresentar o programa do pessoal. Boa noite a todos e todas. Eu sou o Eudes, sou formado em Ciências Sociais pela Unesp e atualmente mestrando em Ciências Sociais, com ênfase em Ciência Política também pela Unesp. Eu milito no pessoal desde o ano passado, embora tenha um ativismo político dentro do movimento estudantil, desde que ingressei na faculdade, né? Fiz parte da Comissão Local de Moradia, na Moradia Estudantil da Unesp de Araraquara, onde nós trabalhamos com a implementação e a efetivação da política de permanência estudantil na Unesp aqui em Araraquara. Então, a trajetória aí na militância já vem de algum tempo, desde o início da graduação, pelo menos. Sou professor, educador, capoeirista, pratico capoeira há 7 anos, moro em Araraquara desde 2012. Na minha pesquisa de mestrado, trabalho a noção dos processos de ensino-aprendizagem de política, né, na escola, né, então estou bem envolvido aí com o campo da política, no que são os estudos acadêmicos, né. E aí, junto com o Célio, esse ano, venho aqui endossar a nossa militância, endossar a nossa luta a favor dos trabalhadores e trabalhadoras da cidade de Araraquara, e levanto a minha principal bandeira, seria aí, então, a cultura popular, né, que é de onde vem uma das minhas principais formação. E aí, hoje a gente vai debater justamente o programa emergencial, né, as propostas e as discussões envolvidas, relacionadas à solução dos problemas que a pandemia causou e tem causado na nossa cidade, né. Então, é isso aí. Bom, obrigado, camarada Vinícius, que está mediando para a gente. Olha, eu acho que daqui para frente é um bate-bola com a chapa, né? Eu e eu. Então, eu penso o seguinte, né? O pessoal propôs essa chapa, os nomes eu e eu, justamente porque nós somos militantes já de algum tempo do partido, né? Eu um pouquinho mais do que o Eudes, militantes que se reconhecem nas ideias, nos princípios do partido e que conseguiriam representar as ideias coletivas. É sempre bom frisar que as chapas socialistas, não só a nossa, né, de eu dizer a minha, elas sempre são a expressão de um projeto coletivo. Então não é o Célio prefeito com as suas ideias, mas sim o Célio representando as ideias do pessoal de Araraquara para chegar à prefeitura de Araraquara e viabilizar essas ideias. Isso é importante porque não é um projeto pessoal. Veja, é um projeto que foi coletivamente por dezenas de pessoas montado, construído e aprovado e que agora a gente vai colocar para a população sancionar. Então, esse é um princípio da nossa chapa majoritária. E a nossa chapa de vereadores, que por hora conta com 12 bravos guerreiros, ela foi construída a partir da conjuntura que possibilitou as pessoas se construírem nas lutas. Então, veja,
Muitos camaradas, ao longo do tempo, que nunca se interessaram pela política institucional, inclusive Eudes, por exemplo, não estávamos interessados em ser candidatos, somos levados pelas lutas sociais que nós participamos a serem indicados como representantes nessa trincheira institucional. Então, a nossa chapa de vereadores também representa isso, da mesma forma que a chapa majoritária é a expressão de pessoas que se construíram nas lutas sociais ao lado dos trabalhadores e que agora vão participar dessa trincheira. Repito, é uma mera trincheira, não é o momento mais importante da luta de classes, mas é um momento importante que nós podemos denunciar as barbáries do capitalismo e propor novas coisas, novas ideias, como se diz, propor a hipótese socialista. A nossa luta junto aos trabalhadores é uma luta histórica, né? Que não se limita ao âmbito municipal. A gente tem um precedente aí que nos ampara a falar que a gente sempre trabalha e vamos continuar trabalhando ao lado da classe trabalhadora, né? E não só, temos algumas entidades dentro do partido, como o Juntos, um dos movimentos, né, que emerge de dentro do partido e que opera dentro de movimentos sociais e movimentos culturais. Então, a nossa reflexão sobre a visão de sociedade, a visão de cidade que nós queremos para Araraquara, ela perpassa essa noção mais aprofundada do que é um partido, né? O que eu falava é que o diferencial do pessoal é justamente não se preocupar tanto com as eleições, né? As eleições é uma frente de luta, mas a gente tem um precedente aí que nos ampara e que demonstra que o pessoal a visão de sociedade que o pessoal tem é muito mais aprofundada, vai muito mais além da política institucional, vai na luta cotidiana com a classe trabalhadora, com os movimentos sociais, com os movimentos culturais que emergem da população brasileira, né? Então, a gente tem todo um aparato histórico aí que dá conta de justificar essa nossa posição, de que não estamos aqui só pela eleição, estamos aqui para desempenhar um papel de representatividade, para desempenhar um papel de luta a favor da classe trabalhadora. Luta essa que falta no Brasil, e que falta em alguma medida também em Araraquara. Então, a contribuição que o pessoal vem trazer é nesse sentido, uma representatividade que está próxima da classe trabalhadora. Eu queria fazer só uma contextualização, né, como o Vinícius sugeriu, por que a gente foi levado a criar um plano emergencial face à pandemia? Né? Por que esse plano ele é adicional ao nosso plano de governo? Veja, o mundo inteiro sabia da pandemia da Covid-19 a partir de 1º de janeiro. Por quê? Porque no dia 1º de janeiro, aliás, no dia 31 de dezembro de 2019, né? No dia 31 de dezembro de 2019, o setorial ali do OMS na China foi avisado pelas autoridades chinesas de um novo vírus. Então, a partir desse momento, do ano passado, último dia do ano passado, o mundo inteiro sabia da possibilidade de uma pandemia. De lá para cá, quem não agiu, quem não fez, para mim, no meu entendimento, ele foi conveniente com a pandemia, com as mortes e a barbárie que se seguiu, inclusive na economia. Então, veja, havia tempo para planejamento, havia espaço para a gente se organizar. E o Brasil foi começar a pensar nos efeitos da pandemia somente quando o primeiro contaminado aqui no Brasil foi anunciado. Então, daí surgiu a questão. Nós precisamos nos antecipar, pegar tudo que foi de bom produzido no mundo. Existem países que lidaram muito bem, o Vietnã, a Coreia do Sul, a Alemanha, a Dinamarca, Nova Zelândia. Vários países tiveram boas experiências. Algumas cidades, alguns estados aqui no Brasil também tiveram melhores experiências, não ideais. E a gente pensou que seria o adequado investigar todas essas experiências e colocar isso num projeto para apresentar para o cidadão de Araraquara como lidar com o ano de 2019, que ainda vai ser um ano guiado, pautado pela pandemia. Ainda vai ser um ano em que a Covid-19 vai estar ativa e que a gente não vai ter encontrado a vacina. Por isso surgiu, então, a ideia da gente criar esse programa e apresentar aqui para vocês. O movimento político que a gente estabelece no partido, ele dá margem para esses subsídios, né? Então, o pessoal, ele, em alguma medida, está sempre um passo à frente no que são a tomada de decisão e as soluções, a proposição de soluções. Um exemplo, no caso brasileiro, de gestão da crise que foi proposta no PSOL, foi o auxílio emergencial. O PSOL foi o primeiro partido a encaminhar para o Congresso Nacional
a proposta do auxílio emergencial com esse valor que está vigente. Então, o pessoal tem esse precedente, novamente, é importante enfatizar que o pessoal tem essa preocupação, essa sensibilidade, essa condição de propor soluções reais para as crises que enfrentamos. Estamos falando sobre o programa emergencial face à pandemia, mas o nosso programa de governo, a nossa estrutura partidária favorece a solução de problemas sociais, problemas econômicos profundos e históricos no Brasil. Então, o nosso partido tem essa preocupação de investigar soluções reais para os problemas que acometem a sociedade brasileira. Então, nesse caso, nessa conjuntura atual que vivemos, o pessoal, mais uma vez, levanta aí seus aparatos políticos, institucionais, para buscar soluções reais para o enfrentamento da pandemia. E as experiências que nós observamos no mundo inteiro é que aqueles países, aquelas cidades, os estados, que eles efetivaram um nível de isolamento social, eles conseguiram ter melhores resultados em relação à pandemia. E melhor resultado em relação à pandemia significa menos mortes. Nós, socialistas, temos como princípio basilar a proteção da vida, a proteção da dignidade humana. Então, para nós, é fundamental discutir a pandemia, porque é discutir a vida das pessoas. Pessoas estão morrendo há centenas de milhares no mundo, e no Brasil, inclusive, e nós não estamos vendo por parte dos governantes da esquerda liberal ou da direita respostas à altura. É por isso que, observando aquilo que foi feito no mundo inteiro e o que foi feito em Araraquara, por exemplo, nós podemos propor algumas coisas. Entre elas, por exemplo, nós entendemos que é necessário a manutenção do isolamento social. É importante que se mantenha um máximo de isolamento possível dentro da nossa conjuntura, dentro das nossas circunstâncias. Ou seja, que ainda se evite cinema, que ainda se evite shoppings, que ainda se evite shows, que ainda se evite baladas, enfim, tudo isso que pode aglomerar pessoas em locais fechados, é bom que se evite, porque ali é um lugar muito propício para a contaminação de muitas pessoas ao mesmo tempo. Outra coisa é que as pessoas devem ser conscientizadas, devem ser convidadas a acreditar que a pandemia é um problema e a trabalhar junto com o poder público e para toda a coletividade, utilizando as máscaras, utilizando o álcool em gel, lavando suas mãos, ou seja, tem que ser uma conexão entre o poder público e a coletividade e as pessoas para garantir a vida. Mas mais do que isso, nós também nos preocupamos com a sobrevivência das pessoas. Não dá para nós colocarmos como pauta um isolamento total até que se chegue a uma vacina, porque isso poderia demorar 2 anos e as pessoas simplesmente não podem esperar esse tempo, elas precisam comer. E atento a essas necessidades materiais, o pessoal observa que é necessário a manutenção de todos os serviços necessários às suas manutenções, mas de diferentes formas. Uma das formas é a forma conhecida como delivery ou drive-thru, ou seja, aquela forma que a pessoa ela não entra no local fechado onde vai ter uma aglomeração. Outra forma é aqueles locais em que são imprescindíveis o seu funcionamento. Por exemplo, os supermercados, eles não podem parar de funcionar, farmácias. E aí, nesses locais, nós observamos que bancos, por exemplo, que por conta da diminuição do horário de funcionamento, houve mais aglomeração. Nesses locais, nós observamos que é necessário, então, fazer o contrário, aumentar o horário de funcionamento justamente para prevenir a aglomeração. Tem a questão que está muito em alta essas últimas semanas, né, que é a questão do retorno às aulas. Então, o pessoal ele se posiciona veementemente contra o retorno às aulas em todas as instâncias de ensino, do superior ao primário, visto que as condições estruturais que a escola tem de controlar a disseminação do vírus são muito pífias. E, por melhor que seja o protocolo criado para limitar a disseminação do vírus, há um consenso, inclusive, entre os educadores, os profissionais da área da educação, gestores escolares, que identificam que é impossível pensar no retorno às aulas de forma segura nesse momento. Então, a proposta do pessoal é justamente a gente encontrar saídas para que, como o Sérgio falou, sejam sensíveis à realidade de toda a população, mas que garanta a segurança da população, e principalmente das nossas crianças. Então, salvo engano, aí o Sérgio pode me corrigir, caso eu esteja equivocado, não teve nenhuma experiência bem-sucedida de retorno às aulas que não tivesse, de fato, sido controlada a disseminação do vírus. E aí entra um dado importante.
no Brasil, e principalmente no estado de São Paulo, nós estamos passando por um processo de interiorização do vírus. A disseminação do vírus diminuiu nas capitais, mas aumenta no interior. A gente pode constatar isso com os números de casos na região aqui de Araraquara. Então, nós nos posicionamos completamente contra o retorno às aulas, visando a segurança das nossas crianças, dos nossos alunos, dos nossos estudantes. E tem um outro ponto aí que, mais uma vez, o pessoal está na vanguarda dessa discussão, que é justamente sobre as pessoas em situação de rua, ou que não tem nenhuma condição de saneamento básico para garantir a higiene. E eu digo que o pessoal está na vanguarda porque não é de hoje que a gente visa sanar os problemas que essa população enfrenta. Então, existe também a proposta do pessoal de oferecimento de condições reais de higiene para as pessoas em situação de rua, e não é inventar a roda, é justamente utilizar os equipamentos e a vontade e a potência que a Araraquara tem na gestão de casos de pessoas em situação de rua. Então, temos muitos projetos em Araraquara que dão conta disso. A prefeitura deveria justamente dar condições para esses projetos intensificarem o apoio a essas pessoas que estão nessa situação. Então, em primeiro momento, são esses os pontos que o pessoal levanta aí no plano emergencial de contingência à pandemia. Complementando só essa questão ainda do isolamento, camarada, eu acho que é importante ressaltar que, assim, nós entendemos que algumas pessoas são, por necessidade material, obrigadas a voltar ao trabalho. Isso é triste, isso é uma das barbáries do capitalismo, né? Não ter esse acolhimento social para as pessoas que precisam nesse momento de pandemia. No entanto, essas pessoas às vezes têm filhos e elas não conseguem deixar em casa, o filho é muito pequeno, existe uma dificuldade muito grande, algumas pessoas estão sofrendo com isso. Então, como o camarada Hildes falou, nós, o pessoal, estamos antenados à proteção basilar do nosso princípio, que é a proteção da vida e de uma vida digna, mas, ao mesmo tempo, nós estamos pensando a realidade concreta. Então, para essas pessoas, nós entendemos que é necessário manter um certo nível de acolhimento, seja mesmo em creches, não há problema, mas não a volta às aulas. A volta às aulas, ela não é necessária, né? Você perder um ano letivo, ele é recuperável, né? Algumas vidas infantis, de crianças e adolescentes, ou dos pais, tios, avós, idosos, que porventura vivem com essas crianças, essas vidas são irrecuperáveis, né? São inestimáveis. Então, nós temos que ter um planejamento que se baseie no princípio da defesa da vida, mas ao mesmo tempo que se atente para a materialidade das dificuldades da população de Araraquara. E existem populações carentes que precisam trabalhar e têm filhos, né? E nesse sentido a prefeitura, no nosso entendimento, tem que acolher essas crianças não na volta às aulas, mas para cuidar delas enquanto os pais trabalham. E o nosso segundo ponto que a gente propôs para lidar com a pandemia é uma análise que foi feita de vários países como o Brasil, né? Países que são considerados pobres, subdesenvolvidos, periférico, dependente, que são países que a população não tem um alto nível de acesso a recursos sociais do governo. É um recurso limitado, né? Como o nosso recurso aqui, R$600, é muito limitado, dado a demanda de aluguel, de comida e etc., pagamento de conta de água e de luz. Por isso, no nosso entendimento, uma das coisas que faz mais as pessoas saírem do isolamento social é a dificuldade material, é comer, né? É pagar o seu aluguel. Por isso que, no nosso entendimento, é importante que a prefeitura participe, né, distribua essa responsabilidade, que é no nosso entendimento, nesse momento, principalmente uma responsabilidade social, né, e acolha essas pessoas, aumentando a entrega, nós já sabemos que há, mas aumentando, expandindo a entrega de alimentos e produtos de higiene. Dessa forma, a gente consegue colaborar para que aquelas pessoas que queiram ficar em casa e não podem por conta da situação material, elas consigam, então, respeitar um certo nível de isolamento. No lançamento, texto de lançamento da minha pré-candidatura, do meu perfil pessoal, eu falei sobre a questão de não aceitar o mínimo necessário para a cidade. E eu digo isso, nesse ponto, porque nós temos um potencial produtivo e organizativo em relação no quesito gestão da pobreza de Araraquara muito grande. Nós temos condições de dar subsídio às famílias mais carentes. Então, existe a necessidade aí de uma vontade política que, de fato, dê conta da solução desses problemas. Então, esse subsídio que essas famílias que estão utilizando o auxílio emergencial é possível em Araraquara,
e, em alguma medida, é uma questão de gestão política, de vontade política, as pessoas que estão utilizando o serviço emergencial aí, o auxílio emergencial. Então, o Célio pontuou muito bem, eu queria enfatizar essa nossa postura de não aceitar o mínimo necessário, de buscar respostas sólidas para a realidade das pessoas. E a gente está voltando muito a olhar para as famílias carentes, para a gestão da pobreza, né, em Araraquara, em alguma medida, ou da carência, em alguma medida. Entretanto, essa gestão, ela envolve toda a sociedade, toda a população de Araraquara. Então, em alguma medida, existe a necessidade de pôr em comunicação viabilizadores dessas ações, né, como no caso dos assentamentos, a produção agrícola dos assentamentos vem muito a beneficiar propostas como essa. Então, novamente, a nossa intenção é intensificar a utilização dos recursos que Araraquara já dispõe. É uma questão de vontade política que o pessoal tem e não é de hoje. Aí, nesse sentido, há o nosso terceiro ponto, né, do nosso programa, que é justamente se atentar para essa questão material, que algumas pessoas carentes precisam simplesmente usar água e luz, né? E a gente teme que algumas pessoas possam ficar, nesse momento, né, crítico, sem acesso à água e luz por falta de pagamento. Nesse sentido, Araraquara, como o camarada já falou, existe um suporte social. O que nós queremos é fortalecer esse suporte social. Então, as pessoas mais carentes, elas têm acesso à quitação da sua conta de luz. Eu acho que nós, nesse momento, devemos expandir isso. E o Fundo Social do DAI, né, que é um valor muito pequeno que todo mundo paga na sua conta de água, ele colabora para aquelas famílias que não têm recursos para pagar a água naquele mês, elas possam ter acesso à quitação da sua conta de água. Mas o mais importante é que nós tenhamos que garantir com toda certeza que nenhum cidadão de Araraquara, pelo menos durante a pandemia, fique sem acesso à água e sem acesso à energia. Porque para nós são bens fundamentais, principalmente para lidar com a pandemia. E para isso nós podemos usar os mecanismos que já existem, que a prefeitura já tem, já usa, que as pessoas já recorrem a eles, e nisso a gente só precisaria expandir e fortalecer. Gente, então, olha, aqui é onde está o nosso plano emergencial, tá? Esse é o link, vocês podem acessar no nosso site. Então, quando a gente fala no nosso plano no nosso programa emergencial face à pandemia, quando citamos esse terceiro ponto, que é a manutenção de serviços de água e energia, são estruturas que já estão postas. Então, nós acionaríamos o DAI, a necessidade, né, de acionar o DAI e o CRAS na gestão justamente na manutenção, na verdade, né, das condições de acesso à água e energia, né. São coisas fundamentais na vida do trabalhador, na vida das pessoas que estão dependendo dos auxílios do governo, por exemplo, e que a gente não pode abrir mão disso, né? Pelo contrário, a gente precisa intensificar, dar mais condições e garantia de acesso e de dignidade para as pessoas enfrentarem essa pandemia da melhor forma possível. Nós já estamos acabando, eu sei que nós estamos recebendo algumas perguntas, aí assim que nós, do Paulo Barreto, boa noite pessoal, precisaria da pergunta um pouco mais tempo, sobre questões de gestão atual de Araraquara, sobre a economia e o que fariam diferente. Olha, essa live específica, a ideia era apresentar o plano emergencial face à pandemia. O programa de governo em relação à economia ainda está sendo redigido, está sendo pensado pelos camaradas e aceitando sugestões, inclusive. Nós temos algumas ideias, né, que é de longa data de construção, de anos de construção, que nós já apresentamos em 2012, em 2016, em 2008, inclusive, e que eu posso responder superficialmente aqui, se for o caso, se a gente não tiver outra pergunta relacionada à pandemia, ou como a gente pretende lidar. Acho que a gente poderia entrar, então, Sérgio, no quarto ponto, que está relacionado aos EPIs e à testagem, principalmente dos profissionais de atendimento, né, que trabalham no atendimento primário aí das pessoas que estão com Covid aqui na cidade. Então, a necessidade de garantir não só o acesso aos EPIs, mas o acesso a EPIs de qualidade, o acesso fácil e rápido, né, principalmente aos profissionais de serviços essenciais que estão aí enfrentando essa pandemia frente a frente, né. Tivemos um caso de um trabalhador da área da saúde que faleceu aqui em Araraquara. Então,
nos sensibilizando a esse esforço, né, esse desafio que as pessoas dos serviços essenciais estão passando, né, enfrentando, é que nós apontamos, sinalizamos aí a importância de endossar essa segurança para as pessoas que estão trabalhando nessa área. E também a efetivação, né, a manutenção, digamos, dos testes periódicos feitos aqui em Araraquara. Então, teste já é consenso em todas as pessoas envolvidas na área, que é a única forma de nós, de fato, mensurarmos a condição da cidade em relação à crise. Então, a manutenção da testagem em massa em Araraquara é uma das prioridades aí do nosso plano, nosso programa emergencial. Sobre isso, eu tenho até uma experiência pessoal, duas, na verdade, né? Que assim, aliás, 3 experiências pessoais. Como eu sou funcionário público, a prefeitura tem lidado de uma forma interessante, inicialmente, em relação aos funcionários públicos. Então, por exemplo, eu trabalho no pedágio, nós tivemos acesso aos EPIs necessários. E de forma até rápida, não demorou, a prefeitura deu acesso e nunca faltou os EPIs lá onde eu trabalho. Mas, por exemplo, nós fomos convidados a fazer um teste, então a prefeitura fez um teste em todos os seus servidores. Só que esse teste demorou mais de 2 semanas para sair o resultado, ou pelo menos para chegar ao resultado. Então, se alguém tivesse contaminado, a gente teria demorado para identificar essa pessoa, isolar as pessoas que tiveram contato com essa pessoa. Porque o que eu pude perceber, camarada, é que os melhores países, né, o país que lidou de forma mais inteligente, mais barata, ele identificava as pessoas contaminadas ou supostamente contaminadas, colocava essa pessoa em isolamento, mas não só isso, ele também testava, identificava, buscava as pessoas que tiveram relação com essa. Então era um trabalho exaustivo, né, de gestão ali da pandemia, um trabalho de ir atrás e mapear cada cidadão contaminado ou supostamente contaminado e isolar ele para prevenir o alastramento. Então, dessa forma, o alastramento ele é minúsculo, né, nessa experiência em específico. Então, eu acho que a gente poderia trazer isso em Araraquara, porque não é custoso, não é fazer muito teste, porque o Brasil tem limite. Nosso país é um país como a Coreia do Sul, que tem um PIB per capita de 62 mil dólares. Nosso país é um país que tem recursos mais limitados, então nós temos que agir com mais inteligência, com mais gestão. E nesse sentido, a testagem ela é importante, como a prefeitura fez, mas fez de forma limitada. Mais um exemplo, um colega de trabalho da Praça de Pedágio Bruno de Andrada, ele foi afastado por suspeita de Covid. Automaticamente, o que deveria ter sido feito é todos os trabalhadores do pedágio terem sido testados de novo, o que não foi feito. Ou seja, se ele tivesse com Covid, que acabou por sorte não se confirmando, não ter a Covid, a gente poderia estar ali trabalhando e passando esse vírus que ele poderia ter passado para a gente. Então, assim, são coisas que a prefeitura fez num sentido bom, mas que falta melhorar em demasiado, que é possível fazer muito melhor, que nós temos experiências de como fazer melhor. Então, a testagem é importante, a testagem em massa, mas uma testagem inteligente, onde a gente não é testar aleatoriamente, é testar as pessoas que já têm suspeita, ou as pessoas que andam com as pessoas que têm suspeita, que trabalham, familiares, etc. E aí, nesse sentido, prover todos os EPIs e exigir que as empresas privadas também garantam os EPIs para todos os trabalhadores. E no sentido aqui, a Lúcia Generoso até comentou, uma das dificuldades é o transporte coletivo. De fato, o que nós percebemos que na pandemia, ao invés de aumentar o número de ônibus, as empresas privadas, obviamente, para garantir os seus lucros, diminuíram o número de ônibus. E aí as pessoas agora estão mais aglomeradas. Então não basta usar máscara e de vez em quando fazer a higienização dos ônibus. Nós precisamos, de fato, que tenham mais ônibus, mais ofertas para diminuir a aglomeração. Então, todas essas questões, nós estamos pensando que são questões de baixo custo, possíveis de fazer, que são concretas dentro da realidade de Araraquara e que são diferentes do que foi proposto por todas as outras cidades que nós observamos, inclusive por Araraquara. E sobre falar também sobre a questão das testagens, é muito interessante que testagem periódica é uma coisa que não existe entre os profissionais da saúde. Conversando com enfermeiras, porque meu avô ficou internado um tempo, né? E elas diziam que elas não recebiam testes há mais de meses, né? Os agentes, esse senhor que morreu, ele era socorrista do SAMU e do grupo de risco, e não foi afastado, e foi obrigado a voltar ao trabalho logo depois de ter pego Covid. Poderia ser evitado isso.
Então, muitas vezes a gente vê uma certa demagogia com isso, né? Como se eles fossem heróicos de estarem se sacrificando para ajudar a população. Óbvio que qualquer trabalhador, ele vai se preocupar com isso, principalmente o trabalhador da saúde. Ele se preocupa com a saúde da população, mas ele não é valorizado. Tanto que a gente vê as pessoas invadindo hospitais, onde já se viu isso? As pessoas criticando e quando os profissionais da saúde foram fazer atos, eles foram recebidos com cacetetes, foram recebidos violentamente. Né? Ver enfermeiras apanhando de policial na rua porque ela pedia silêncio, porque ela não conseguia dormir para ir trabalhar no dia seguinte, 6 horas da manhã, fazendo turno extra. Sabe? Então, é muita hipocrisia, muita demagogia em cima disso, né? E a Globo tem o mesmo discurso, né? Então, é um discurso liberal e também os conservadores, né, extrema-direita, né, tem um discurso ainda pior, que é um discurso de desvalorização desses profissionais. Agora, eles precisam ter condições dignas de trabalho. Eles precisam ter condições, gente. Não adianta você ser heróico, porque se você tivesse condição, seria melhor, você atenderia as pessoas melhores. Né? É uma romantização que fazem em cima disso. No começo, o Célio falou, né, que a gente está aqui representando o partido, né? Então, eu tento sempre trazer essa característica. Nós representamos um coletivo que pensa soluções e saídas para situações como a que a gente está vivendo hoje. E nesse coletivo, através dos nossos estudos, da nossa dedicação de buscar saídas reais para essa situação, é que emergem saídas como essa que o Célio falou, sobre o mapeamento dos casos de Covid, no sentido de identificar quais pessoas estavam próximas da pessoa infectada. Essa é uma experiência que sequer foi debatida no Brasil, profundamente e seriamente, e que nós sabemos que, na prática, é possível, sim, realizar um gerenciamento das pessoas infectadas nesse nível aqui em Araraquara. Como o Célio falou, não é custoso, não é trabalhoso, é uma questão de vontade política para efetivar uma investigação mais profunda, que dê conta de isolar, de fato, as pessoas que foram infectadas e acompanhar as pessoas que estavam próximas, né? Então, são saídas que o pessoal traz, saídas, em alguma medida, inéditas, no caso brasileiro, justamente porque o pessoal está antenado com soluções profundas de todas as crises que a sociedade vive, porque nós somos críticos ao sistema que nós vivemos, críticos à situação social que nós vivemos, à situação social que enfrentamos, e por isso nós temos saídas desse tipo, e temos consciência das condições de implementação de propostas como essa. Né? Nós somos críticos, inclusive a nós mesmos, no sentido de identificar se são execuíveis ou não as propostas que levantamos. Então, propostas como essas, simples, que é só uma questão de sensibilidade com a população. Eu só fiz esse comentário, assim, né, porque eu fico muito indignado, assim, e a gente do pessoal, a gente se indigna com isso, né? Quando eu digo que a gente se sensibiliza com a dor dos trabalhadores, a gente vê trabalhador do Correios, coitado, não tem direito a nada. E aí a gente vê comentário de gente falando, privatiza mesmo, porque esses bandos de vagabundo não trabalham. Mano, os coitados não tem nem o que comer, eles não recebem nada. Então a gente vê o trabalhador perdendo direito sendo culpado por isso. Perdendo direito sendo culpado por isso. É por isso que eu fico indignado. E eu quis trazer um pouco essa indignação, assim, sabe? Isso é próprio nosso, do pessoal. A gente quer trazer isso para nossa campanha, né? De forma muito aprofundada, assim, mas também indignada. Né? Também exigindo mudança, ansiando pela mudança. A gente anseia por ela. Eu concordo com o camarada vermelho que fez esse comentário. Veja, quando nós temos aí, nesse caso, até retomando que a indignação do Vinícius, né? Quando nós temos uma empresa pública, uma Caixa, o Banco do Brasil, a Petrobras, e como nós tínhamos em Araraquara, a CTA, Companhia Trólebus Araraquara, nós podemos exigir que nesses momentos, por exemplo, agudos para a sociedade brasileira, essas empresas prestem um serviço social a mais do que elas prestam. Então, a Caixa, por exemplo, ela distribui o auxílio emergencial. Outro banco, se fosse privado, cobraria do governo para distribuir,
porque tem gastos para distribuir isso. As pessoas vão à agência e manter a agência aberta dá gastos, né? A CTA, por exemplo, se ela existisse, se ela não tivesse sido destruída pela tríade de Massafera, Edinho e Barbieri, nós poderíamos exigir que a empresa pública fizesse um pouco mais agora pela população e colocasse até os seus recursos, né, que estariam sobrando num longo período de caixa acumulado, agora para aumentar o número de ônibus. O que torna-se quase impossível de se exigir das empresas privadas, porque o objetivo da empresa privada, veja, é o lucro. Então o empresário não liga se as pessoas vão morrer, se elas vão se contaminar mais dentro do ônibus. Ele liga se isso afetar o lucro dele, mas se não afetar, a gente viu aquela pessoa que infelizmente faleceu dentro do supermercado, sequer fecharam o supermercado para atender a pessoa falecida, ou colocaram apenas guarda-chuvas. É assim que o capitalismo gere a morte, infelizmente. Então, esse momento, né, mostra, por exemplo, que uma empresa pública de transporte, ela seria ideal para ajudar a população de Araraquara. Mas como não há, eu acho que o prefeito, ele pode sim intervir no contrato, porque o prefeito pode auditar o contrato, o prefeito pode fazer decretos-leis que mudam temporariamente o contrato, dado determinadas circunstâncias que mudam conforme a conjuntura. Então, nós tivemos uma nova lei, por exemplo, relativa só à pandemia, que nos abre outras possibilidades, e exigir que os empresários lucrem menos ou deixem de lucrar. Porque é bom lembrar, essas empresas estão aí há 20 anos, ganhando muito bem, prestando um serviço muito ruim, e nada mais justo que elas, nesse momento, participem da distribuição do custo que é gerir a pandemia, que é diminuir o número de mortes, que é cuidar da vida. Então, nesse sentido, o pessoal virá com uma proposta de transporte público muito ousada, muito diferente de tudo que qualquer outro candidato da esquerda liberal ou da direita pode oferecer, porque nós não temos compromisso com o lucro, nós temos compromisso com a vida. Nesse sentido, uma empresa pública de transporte seria muito mais interessante. Porém, como nós não temos, é possível que o prefeito exija dos empresários o aumento da oferta de ônibus para que as pessoas não andem em transporte com muita aglomeração. Mais do que distribuição de IPI para os funcionários, mais do que mera esterilização, nós precisamos diminuir as aglomerações. É isso que tem funcionado no mundo inteiro. Ainda sobre essa questão do transporte, nós somos um partido consciente. O pessoal entende como a sociedade funciona. Então, a gente entende a lógica que foi utilizada para a diminuição da quantidade de veículos circulando no transporte público. Menos pessoas circulando por conta do isolamento, logicamente, menos ônibus circulando na cidade. O que acontece é que nos picos, nos horários de pico, existe uma aglomeração, e é uma aglomeração comprovada. Nós temos vários registros disso acontecendo. Vários camaradas do partido que utilizam transporte público atualmente, estão trabalhando atualmente, e registram isso para a gente, essa aglomeração dentro dos ônibus. Então, falta uma sensibilidade para perceber que logicamente, vamos diminuir a quantidade de ônibus circulando, mas existe uma especificidade de horário, uma especificidade de condição para a classe trabalhadora que não é vista. E não é vista por quê? Porque as pessoas que gerem o transporte público, que gerem essas situações, não saem do gabinete, não entendem a realidade da classe trabalhadora, não entendem a realidade de quem anda de transporte público em Araraquara. E a minha experiência pessoal em relação ao transporte público é a seguinte: eu não utilizo em Araraquara porque é impossível utilizar o transporte público em Araraquara de modo satisfatório. Então, quando sempre que preciso me deslocar dentro da cidade, eu uso a minha bicicleta, porque eu não tenho condição de usar o transporte público, eu demoro 1 hora para atravessar a cidade, por exemplo. Então, sobre essa questão do transporte público, nós pretendemos, de fato, ressignificar toda a lógica de gestão do transporte público de Araraquara, porque é insustentável para a classe trabalhadora. É sustentável para quem é dono das empresas, para quem gerencia essas empresas, mas não é sustentável para quem utiliza esse transporte. Então, no meio de uma pandemia, como a gente está enfrentando, você sair do trabalho 5 horas da tarde e pegar o ônibus lotado é, no mínimo, dramático e desesperador.
Então, são situações desse tipo que só é possível ser percebida por partidos como o nosso, que não existem muitos, que são os partidos que de fato estão vivenciando junto com o trabalhador a realidade que ele está enfrentando. Sim, o Agenor, essa é uma pauta antiga do PSOL, e o que o Juliano comentou também, o Juliano Carvalho, são duas pautas antigas do PSOL. A primeira é abolir a taxa de lixo. Então, veja, se você gasta água, você paga o equivalente ao seu gasto de água em lixo. Existe uma taxa que ela é progressiva ao seu gasto de água. Nós achamos isso injusto. Às vezes uma pessoa, uma família pobre, que várias pessoas tomam banho, acabam pagando mais taxa de lixo do que geram de fato lixo, e porque pagam mais água, porque tomam mais banho. E uma família, às vezes, de classe alta, mais de uma ou duas pessoas, morando na mesma casa, que às vezes consome muito mais lixo, né, gera muito mais lixo, paga menos taxa de lixo porque toma, por exemplo, menos banho, que é o que em geral gasta mais de água. Então, assim, nós pretendemos abolir essa taxa, nós achamos uma taxa regressiva que penaliza o trabalhador, e onde vai sair o custo para custear a taxa de lixo? Do IPTU. As pessoas já pagam IPTU, o dinheiro é para isso, então esse dinheiro do IPTU, que é um imposto progressivo, um imposto mais justo, ele cobra mais de quem tem mais, menos de quem tem menos, e não cobra de quem quase não tem nada, esse imposto deve servir para pagar esse tipo de serviço que é a coleta e o transbordo de lixo. Em relação aos gastos da Câmara Municipal, como pontuou o Juliano Carvalho, nós, o PSOL, em 2017, oferecemos na Câmara Municipal um projeto de lei que sequer foi avaliado pelos vereadores, porque, óbvio, não é do interesse do grupo político que comanda a cidade, dos vereadores, que é justamente colocar um novo teto para os gastos da Câmara Municipal. Esse novo teto seria de 2% da corrente líquida da Prefeitura, da receita corrente líquida da Prefeitura, perdão. Justamente a gente conseguiria diminuir 4 milhões de reais com esse novo teto. Eles dizem que a gente não pode colocar um novo teto mais baixo porque a Constituição já coloca um teto mais alto. Mas isso é ladainha, é mentira, porque eles querem manter os altos gastos. É alto gasto com o salário de vereador, com benefícios para um ou outro funcionário, mas principalmente para manter uma estrutura de carros, de equipamentos que é desnecessária. A Câmara Municipal é importante, os vereadores são importantes, eles fazem parte da democracia, porém, eles têm muitas benesses e nós temos que começar a rever essas coisas. Não só em período de pandemia. Veja, agora ficaria mais latente que os vereadores deveriam fazer algo para diminuir seus salários, para diminuir seus gastos, como a Câmara e o Senado fizeram. Até aquela corja que não representa a população brasileira, que é o que o povo sabe, tudo de ruim que junta ali, tirando os 10 do PSOL, é difícil achar outra pessoa decente ali naquela instituição, mas até a Câmara e o Senado reduziram seus gastos, a Lesp também, e a Câmara de Vereadores de Araraquara sequer deu um passo nisso, pelo contrário, discute até aumentar os gastos, aumentando o subsídio para os vereadores, o que é vexatório. Nós, pessoal, somos contra isso, já propusemos um projeto para diminuir os gastos, e se eu fomos eleitos, vamos sim colocar esse projeto em debate e vamos convidar a população para pressionar os vereadores, porque esse tipo de gasto exacerbado que a Câmara Municipal de Araraquara exerce, gastando mais que secretarias importantíssimas, como Secretaria da Segurança ou da Cultura, não pode continuar vigendo numa sociedade tão desigual como a nossa. Na verdade, eu queria, insisto aí em responder o Paulo, acho que as perguntas são bastante pertinentes. Ele fez duas perguntas em uma só, eu vou partir da primeira, e aí o Célio, na medida do possível, complementa aí o que eu for falar. Então, Paulo pergunta, a falta de receita das famílias mata tanto quanto o vírus, concordam? Sim, concordamos em alguma medida. Não é por acaso que o PSOL há muito critica a desigualdade e a falta de renda da maior parte da população de Araraquara. Então, nós temos uma noção da realidade social da classe trabalhadora que nos dá conta de entender o problema grave que é a falta de receita das famílias. E não é de hoje. Repito, não é de hoje. Desde a fundação do partido, nós trabalhamos essa questão da falta de receita das famílias a nível municipal, né? Entretanto, existe uma variável aí, que é justamente a pandemia e o quanto o vírus tem causado
de impacto a esses trabalhadores, pessoas que têm suas cargas horárias diminuídas e, portanto, o salário diminuído, e em contrapartida, algumas pessoas que sequer eram mapeadas pelos índices de identificação de pobreza no país e que atualmente recebem o auxílio do governo. São pessoas que sequer tinham CPF, abriram um CPF para conseguir o auxílio do governo. Dramática é a situação das pessoas, a classe trabalhadora no país, né? Então, não é de hoje que a gente discute essa questão da falta de receita nas famílias. Quais seriam as soluções? Uma aproximação da prefeitura com os micro e pequenos empreendedores. E também, não é de hoje que a gente fala disso, está no nosso plano de governo de 2016. Né? Então, o partido já fala dessa aproximação da prefeitura com os micro e pequenos empreendedores. E em que se dá essa aproximação? Justamente para buscar estratégias coletivas de gestão da crise. Porque o que nós vemos agora são os microempreendedores se debatendo para procurar soluções nos seus comércios, nos seus empreendimentos, atrelado a isso, a preocupação de desamparar os seus funcionários, né? Um exemplo disso, que é um exemplo muito próximo do partido, é o Roldan. Ele tem funcionários dependentes do negócio dele, é um bar, existe esse drama, a gente sabe desse drama que os empreendedores aqui em Araraquara estão sofrendo no país inteiro por serem desassistidos pelo governo. Então, qual seria a solução? Uma comunicação entre todas as pessoas, as entidades do comércio, responsáveis pelo comércio e pelos empreendimentos de pequeno e médio porte em Araraquara. Coisa que acontece muito sazonalmente. Isso acontece muito sazonalmente, porque, novamente, quando nós criticamos a burguesia, nós não estamos falando dessa porção da população que tem pequenos empreendimentos, né, que inclusive entram nos índices como grandes empreendedores, né, e nós vimos aqui no começo do ano o aumento nos índices de pessoas empreendedoras, que têm negócios, né. Então, é uma aproximação com essas pessoas que têm pequenas empresas, médias empresas em Araraquara, e a busca de soluções conjuntas, como sistemas de entrega de produtos, sistema de entrega, de recolha de pedidos ou de serviços, né? Alguns negócios trabalham com serviços, então a gestão da aproximação entre quem oferece o serviço e quem necessita do serviço, e quem pode fazer essa mediação é justamente a prefeitura. E, novamente, o que depende para fazer isso? O que a gente precisa para fazer isso? Vontade política. Então, o que a gente vê de forma generalizada, e o pessoal critica muito isso também, é o desamparo de todas as instâncias do governo em relação às pessoas. Então, as pessoas estão enfrentando essa crise sozinhas, e não deveriam. Como o Célio falou, a gente deveria repartir as benesses da nossa economia e as dificuldades dela em partes iguais. Isso não é feito. E a única entidade que é capaz de fazer isso é justamente a prefeitura. Queria comentar sobre isso, acho que tem duas coisas importantes, né? Primeiro, o país que mais se deu bem na pandemia, que até hoje, né? Sobre todos os meus estudos em relação ao tema, que foi o Vietnã, é provavelmente o país que mais vai crescer no ano de 2020. Então, veja só, o país que mais cuidou da sua população, que mais garantiu a vida, que mais fez quarentenas, às vezes até consideradas estranhas, né? Eles tinham menos de 100 casos e colocaram uma quarentena nacional, menos de 100 casos e colocaram uma quarentena nacional de 15 dias. Então, o país que mais se esforçou para conter a pandemia é o país que mais vai crescer no mundo, ou pelo menos é o país que mais vai crescer na Ásia. Então, para nosso entendimento, o trato, o cuidado com a vida, que é um princípio basilar do socialismo, ele está em consonância com o crescimento econômico. E isso foi demonstrado na prática. Os países que mais disseram defender a economia, Estados Unidos, Índia e Brasil, são os países que têm mais morte e que vão ter os piores cenários de PIB para 2020. Então, esse é o primeiro ponto. A defesa da vida é a defesa da economia. Segundo ponto, o Glauber Braga, que é um deputado federal do PSOL, colocou no ano passado o que é talvez o melhor projeto de lei de toda a nova república, que é um projeto de pleno emprego. O Estado como garantidor, em última instância, do emprego
do cidadão. Hoje nós temos quase 90 milhões de pessoas desempregadas, desalentadas, em empregos informais, em subempregos, em empregos de part-time, ou seja, uma massa de população enorme, mais 50% da população economicamente ativa, que não está conseguindo ser produtiva. Isso não é bom para a sociedade. Isso é um problema congênito, inclusive do sistema que nós vivemos, que é o sistema capitalismo, que gera desemprego. Não vamos aprofundar nisso, mas o importante é, com esse projeto do Glauber, a gente consegue empregar todas as pessoas num nível nunca antes visto da história do nosso país. Repito, é o melhor projeto que foi colocado em toda a Nova República, o projeto do PSOL, para cuidar disso. Em nível local, eu acho que o atendimento tem que ser, como o Wildes falou, uma consonância de interesse entre os pequenos empresários, que são os que mais geram emprego, e a classe trabalhadora. Mas mais do que isso, essa é uma resposta que, por si só, já se demonstrou insuficiente. É uma resposta importante, mas que, por si só, ela é insuficiente. Nós temos que ter outras medidas, outras propostas para resolver o problema do desemprego. E veja, é resolver, amenizar e etc. Nós queremos, de fato, que todas as pessoas que queiram trabalhar tenham emprego. E, nesse sentido, nós temos que olhar novamente para as melhores experiências do mundo. E eu vejo, por exemplo, a experiência basca de uma cooperativa, de uma corporação de cooperativa, de forma muito interessante. Lá eles conseguiram uma região muito pequena da Espanha, que era uma região muito pobre, que era uma região que durante muito tempo foi negligenciada pela ditadura franquista, eles conseguiram ser o quarto maior produtor de linha branca da Europa, ou seja, geladeira, micro-ondas, etc., através do cooperativismo. Lá não tem patrão, então os trabalhadores se autogestam, né? Então o trabalhador, atendendo a sua própria necessidade de trabalho, cria o trabalho, né? Ajuda o outro trabalhador a criar uma cooperativa, e assim hoje lá, né, depois de, obviamente, 70 anos fazendo isso, é muito tempo, né? Coisa que a gente não conseguiria fazer em 4 anos de mandato, mas poderia iniciar. Ele já tem universidade, tem creche, tem casas para a sua população. Então eu acho que é um entendimento de cobrar do Estado, da União, e nós, como agentes políticos, nós não somos gestores, né? Nós somos agentes políticos que querem governar Araraquara e representar um projeto político nacionalmente. Vamos cobrar do Congresso a aprovação do projeto de lei do Glauber Braga para garantia de pleno emprego. Mais do que isso, vamos, como o Wildes falou, nos relacionar com os micros e pequenos empresários de Araraquara para que essas pessoas tenham as melhores condições para gerar emprego. E mais do que isso, usar a prefeitura como organizador de cooperativas municipais de produção, de distribuição, de serviços, de financiamento. E, por fim, no meu entendimento, nós devemos usar a prefeitura, inclusive contratando funcionários em tempo integral, em tempo temporários, funcionários temporários. E a lei que o Paulo Guedes foi obrigado a aprovar garante isso para a gente agora no meio da pandemia. Nós podemos, assim, diminuir a pressão que o desemprego em Araraquara causa. Eu calculo que nós temos 17 mil desempregados. Isso afeta de forma muito prejudicial toda a população. Se nós conseguirmos empregar de forma imediata 2, 3 mil pessoas, o efeito alavancador na economia é muito grande. Nós não sabemos, de fato, cientificamente, qual que é o multiplicador, mas se nós utilizarmos a prefeitura de forma direta e indireta para gerar empregos, né, utilizando o orçamento público, nós podemos alavancar o restante da economia baseado no aumento de demanda que esses trabalhadores empregados vão gerar na nossa cidade. Então é uma consonância de coisas, não é um projeto milagroso, mas um projeto que a população tem que defender, porque vai ser difícil, nós vamos ter que enfrentar as elites, né, nacionais, estaduais e locais, e mais do que isso como eu disse, uma consonância de projetos. Uma coisa só não resolve o problema da barbárie do desemprego, ainda mais em relação a esse momento triste, que é o momento de pandemia. Tem que ser um conjunto de coisas. Mas isso, todos esses conjuntos de coisas, o pessoal está apresentando, o pessoal já pensou, né? Nós só estamos sistematizando para numa próxima live vir aqui apresentar com mais qualidade. E a gente também vai fazer divulgação massiva, tanto do plano emergencial, continuar essa divulgação, quanto do programa de governo, nas áreas que a gente vai dividir por áreas temáticas, então áreas de educação, a questão da economia, a questão da administração pública, a gente vai fazer áreas temáticas e divulgar essas áreas para as pessoas, né? Então a ideia é a gente trazer para a politização
trazer para perto das pessoas as propostas. Quando a gente vê esses políticos defendendo discursos superficiais, né, completamente a resposta simples das coisas, se a gente perguntar para eles que projeto você tem, eles não vão responder. A gente não só vai responder, como a gente vai mostrar, a gente vai defender um projeto de verdade. Depende eu não sei se o participante ele pegou desde o começo da live, mas eu comentei que alguns empreendimentos que são necessários, são imprescindíveis ao funcionamento e à vida da população, farmácia e supermercado, por exemplo, nesse momento de pandemia, nós temos que ampliar o horário de funcionamento. Mas eu não acho necessário ampliar a jornada de trabalho mais do que 8 horas. Eu acho, inclusive, que se a gente amplia o horário de funcionamento, as pessoas, os empresários, eles têm que contratar mais pessoas e manter os trabalhadores trabalhando naquele horário, que é, obviamente, um horário humano, né? Porque muito mais do que isso, as pessoas também têm seus limites. E outros empreendimentos que não são necessários, que não são imprescindíveis para a vida, nós defendemos o funcionamento através do drive-thru e do delivery. Ou seja, que as pessoas não vão até o local fechado para se aglomerar para poder fazer uma compra ou pegar algum objeto. De forma que a gente consiga respeitar o isolamento social, garantir a vida como um princípio basilar, fundamental do socialismo e, ao mesmo tempo, garantir o andamento da vida que é necessário, porque as pessoas, obviamente, como a gente falou, que precisam trabalhar, precisam comer e etc. Não, eu acho que alguma medida já foi respondida, e aí eu lembro que nós vamos ter outros momentos para aprofundar tanto o plano emergencial quanto o plano de governo. Então participem, acompanhem a gente aí, que a gente vai continuar essa conversa em outro momento. Agora nós temos, inclusive, a live de lançamento da pré-campanha do nosso mandato coletivo aqui de Araraquara, né? Então, saindo daqui, a gente já corre lá para acompanhar o lançamento da pré-campanha da nossa chapa de mandato coletivo. Então, acho que a gente já pode encaminhar o encerramento. É isso, gente. Quem acompanhou, quem perguntou, quem mandou comentários aí, apoio, eu agradeço em nome do pessoal, da nossa chapa de vereadores, né? Aqui da chapa majoritária. Para nós é muito importante esse bate-papo, o pessoal sempre fez isso, só que agora a gente é forçado a fazer, a gente gostava de fazer na rua, né? Através da nossa caixinha de som, conversando diretamente com a população, olho a olho. Mas, infelizmente, agora vai ter algumas limitações, então nós vamos partir para esse novo procedimento aqui, que é bem novo para algumas pessoas, né? Para mim, eu nunca fiz tanta live na vida, mas um pouco desgastante até, debilidade de internet. Mas eu agradeço, de qualquer maneira, a participação de todo mundo. Fico contente que nós tivemos... eu não consegui ver o número de pessoas, né? Mas consegui ver o número de comentários. Então, uma boa participação. Peço para vocês divulgarem esse vídeo. Primeiro, porque a nossa chapa é uma chapa de um partido pequeno, né? De um partido que só tem 10 deputados. E graças às leis que as elites políticas fazem, nós vamos ter 10, 15 segundos de tempo de televisão, tempo de rádio. Então, assim, nós estamos correndo por fora, né? Nós estamos atirando contra todas as probabilidades, tentando vencer contra todas as circunstâncias, né? Nós estamos aqui realmente para incomodar a classe dominante. E se você está indignado, que quer uma política diferente, que quer propostas concretas para a situação concreta, para os problemas de Araraquara, veja, acompanhe nossas lives, acompanhe o nosso site, que nós estamos publicando material muito bom lá, e ajude a divulgar. Mas mais do que isso, mais importante, organize-se. Organize-se um partido político, um movimento social. Porque eleição passa. Depois, no final, a cada 2 anos, nós temos uma nova eleição. Mas a organização cotidiana da classe trabalhadora, isso sim muda a realidade. Então, a nossa campanha, além de um denuncismo que nós vamos fazer, além de apresentar projetos possíveis para a nossa cidade, como gestores, né, administradores da prefeitura, nós também queremos convidar você que está revoltado com a política brasileira a se organizar, preferencialmente no PSOL, mas se não for no PSOL, em algum partido socialista, porque é a organização cotidiana, a fraternidade cotidiana, a solidariedade cotidiana que realmente vai transformar a nossa cidade, não meras eleições a cada 2 anos. O voto a cada 2 anos é importante, mas ele não resume a democracia. A democracia ela é feita cotidianamente, e através da solidariedade e fraternidade de classe, da classe trabalhadora, que a gente vai mudar a nossa cidade e o Brasil. Beleza. Então, gente, fica aí. Agradeço também aos camaradas do pessoal que comentaram, o Pedro, o Juliano, o Caio, o Vermelho, Dona Lúcia, o seu Agenor,
né, muitos camaradas, a Michelle, a Camila, que participaram aqui também na nossa live, a Renata, o Cláudio. Então é isso, gente. Um abraço aí e vamos participar agora da próxima live aí, né? Vamos comentar e divulgar aí a live com a nossa candidatura coletiva, né? Ela está fazendo, inclusive, uma live junto com a nossa candidatura coletiva na Lesp, que é a Mônica Seixas. Então, é bem bacana. Valeu, gente! Obrigado, até mais.